Graça e paz. Vamos dar prosseguimento à nossa série de vídeos falando sobre as dispensações. Falamos sobre a dispensação da inocência, a primeira dispensação. Falamos sobre a dispensação da consciência, a segunda, depois do pecado. Falamos sobre a dispensação do governo humano, que foi a dispensação com o pacto noético, a história ali da família de Noé escolhida por Deus e aquela história da arca que nós conhecemos. Entramos agora na quarta dispensação, que é chamada dispensação patriarcal. Por se tratar de um período que é base para o entendimento do povo de Israel em si, da história de Israel, esse vídeo será um pouco mais longo para o nosso elevo, para o nosso aprendizado. Essa dispensação, essa história, esse período começa com Deus escolhendo um homem num lugar chamado Ur dos Caldeus. O nome deste homem é Abrão. Esse homem se destaca no meio da sua geração por ser fiel a Deus, um homem que foge da idolatria. A história secular, a história paralela, ela diz que Abrão era um homem que fugia da idolatria, e Deus, conhecendo Abrão, Deus escolhe Abrão e faz algumas promessas para ele. A princípio, Deus diz para ele: Abrão, saia da sua terra, do meio dessa parentela, da terra que você está, e vá para uma terra que ainda eu vou lhe mostrar. Deus diz que ele vai ser pai de uma grande multidão e que os seus filhos, através da sua família, da sua descendência, Deus traria à terra o Salvador, o Messias. Perceba que nesse período já existem muitas nações, muitos povos, algumas já sociedade organizada, e Deus especificamente aponta um casal, porque Deus, a partir deste casal, vai começar uma obra. Esse casal é Abrão e sua mulher Sarai. Perceba que Abrão, nesse momento da chamada, ele tem 75 anos. Sarai era um pouco mais nova que ele, teria mais ou menos seus 70 anos. Detalhe, Deus promete que Abraão seria pai de uma grande nação, e Sarai, nesse período, aos 70 anos, era estéril, não podia dar filho. Sarai, por um pouco de tempo, por um primeiro momento, ela não acredita. Deus envia um anjo e fala tanto com Abraão como Sarai que não existe impossível para Deus. Quando ele promete, ele cumpre. Perceba que a promessa de Deus, que Deus desenrola na vida de Abrão e Sarai, é uma promessa feita lá no Éden, quando o homem peca, e Deus fala que da descendência da mulher nasceria um que pisaria a cabeça do inimigo. Então Deus, nessa altura da história, escolhe um casal e promete a ele que a partir da sua descendência Deus enviaria o Messias. Passa o tempo, parece que a promessa está demorando, e Sarai resolve dar uma ajuda a Deus. Sarai se precipita, acha que está demorando e que não vai ser possível ela engravidar. Talvez ele teria passado uns 15 anos, eles foram chamados, Sara aos 70, talvez ela estaria com 85. Então, para tentar ajudar a Deus, Sarai pega a sua serva chamada Agar e dá a Abraão, oferece a Abraão para que através de Agar, Abraão tivesse essa promessa de Deus, a descendência de Deus. Só que essa não era a promessa original de Deus. Nasce Ismael, filho de Abraão, mas Ismael não era o filho prometido de Deus. Passa o tempo, quando Abrão já está com os seus 95 anos e Sara com seus 90, Deus visita a Sara e ela concebe e tem um filho e põe o nome de Isaac. Isaac sim era o filho da promessa. Isaac sim era aquele para quem estava direcionado a promessa de herdar a terra, não Ismael. Vem uma explicação através daí de toda aquela guerra lá na faixa de Gaza, onde dois povos, eles reivindicam
a posse daquela terra prometida seria a descendência de Ismael, que também era filho de Abraão, mas filho de Abraão na precipitação de Sara. Isaac, que vai herdar o povo de Israel, ele sim é aquele que é a promessa, para quem foi endereçada a promessa. Isaac casa-se e tem 2 filhos. Um se chama Esaú e outro se chama Jacó. A Bíblia conta, leia lá a partir do capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia conta que por uma articulação da sua mãe, Jacó herda, mesmo tendo nascido um pouco depois, apesar de que eram gêmeos, mas ele herda o direito da primogenitura. E a partir dele, Jacó, ele vai ter 12 filhos. 12 filhos, que vai ser muito importante, esse número 12, que vai herdar as 12 tribos de Israel. E depois que esse povo entra na terra prometida, esses 12 filhos são como 12 estados. As 12 tribos seriam 12 estados lá dentro da antiga Israel. Os filhos de Jacó seriam Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Leia. Dan, Naftali, filhos de Raquel. Gade, Azer, filho de Leia. José e Benjamim, também filhos de Raquel. Desses 12 filhos, destaca-se um, que é José. Você talvez conheça a história de José. É uma história muito interessante. José, ele passa por muitas dificuldades. Ele é o filho querido de Abraão, não porque Abraão fizesse acepção de pessoas, mas pela sua obediência. José era obediente. José, ele sempre cumpria a vontade de Jacó. E ele trazia mais informações dos seus irmãos para o seu pai. E aquilo causou inveja nos seus irmãos. A história conta que os seus irmãos, movidos por inveja, vendem José para uma tribo de ismaelitas que passavam por aí. Perceba que ismaelitas são descendentes de Ismael. Lá atrás, eles compram a José, eles são mercadores e levam até o Egito. José é um homem bonito, forte, vigoroso. Eles levam e vendem para um homem do exército do Egito chamado Potifar. Quando José chega na casa de Potifar, ele sofre alguns problemas, dentre eles a investida da mulher de Potifar. José foge, mas ele recebe uma falsa acusação, e por essa falsa acusação, José é posto em prisão. José passa um tempo na prisão, mas José carrega a promessa de Deus. Ele é fiel a Deus e ele prospera na prisão, de modo que ele interpreta 2 sonhos, do padeiro e do copeiro, e interpretando esses sonhos, José, ele retorna novamente ao cenário, porque Faraó tem um sonho e ninguém consegue decifrar o sonho, e José, por sua fama de interpretar sonhos na prisão, ele é colocado na presença de Faraó e interpreta o sonho de Faraó. Mais ainda, ele aconselha a Faraó como fazer diante da crise que estava por vir no Egito. Interessante é que a crise vem e, através dos conselhos de José, o Egito todo permanece de pé e Israel passa dificuldade. E sabe quem vai até o Egito buscar comida? E com o governador do Egito, que agora foi levantado pelo faraó, a família de José, e o governador era José. Então José, ele age de misericórdia com seus irmãos, com a sua família, revê os seus pais, revê ao seu irmão Benjamim, então revê a Jacó, e ele está grande, e a partir dele ele leva toda a sua família para o Egito.
Já estamos terminando mais uma dispensação, porque José carrega toda a sua família e ela é muito bem-vinda no Egito. Por toda a fama de José, a família é bem tratada no Egito. A Bíblia conta que são 60 almas. Perceba que a família de José, o seu pai e os seus irmãos, são a família da promessa, as 12 tribos de Israel. E elas permanecem por muito tempo dentro do Egito, até que José morre o faraó, levanta-se outro faraó que não conhecia a José. Ou talvez, porque a história de José deve ter ficado muito famosa dentro do Egito, ou talvez ele não reconhecia a José e temia o povo de Deus, que já não eram mais 60 almas, eles estavam crescendo de forma muito grande dentro do Egito, e isso estava apavorando, estava causando temor em Faraó. Ele achava: esse povo vai crescer, vai nos aprisionar e vai nos manter escravos. Então esse Faraó, que não reconhecia José, ele agora começa a escravizar o povo de Deus. Imagine, escravizar o povo da promessa de Deus, mas isso tudo por ordem de Deus, ou Deus estava permitindo, por permissão de Deus, esse povo é escravizado no Egito. Então a gente termina essa dispensação nesse quadro: o povo de Deus, o povo da promessa, o povo de Israel, ele sendo escravizado dentro do Egito, ele sendo ali fazendo serviços forçados no Egito. Agora, um detalhe lá de trás que eu esqueci de comunicar dentro dessa dispensação é que esse nome Israel, ele é adquirido por Jacó, o pai das 12 tribos. Quando há essa articulação para que ele recebesse o direito de primogenitura, ele passa por uma prova, uma luta com o anjo. Ele guerreia com o anjo para que essa maldição saísse de sobre ele, essa maldição de ter sido enganador, porque em uma tradução talvez mais livre, Jacó significa enganador, porque o direito da primogenitura era do seu irmão Esaú, só que ele, por uma articulação ali da sua mãe, ele herda a primogenitura. Então, nesse episódio, chamado episódio do Val de Jaboque, Jacó peleja e vence. Quando ele vence, o anjo que representava Deus diz: a partir de hoje o seu nome não será mais Jacó, não será mais enganador. O meu povo, o povo de Deus, não pode ter no seu meio uma maldição de enganador. O seu nome vai ser Israel. Jacó passa a se chamar Israel, que é príncipe que luta com Deus, o príncipe de Deus, o escolhido de Deus, o primogênito de Deus. A partir dali que esse povo leva esse nome que tem até hoje: Israel, príncipe. Lutaste como príncipe com Deus, primogênito de Deus. Então essa dispensação patriarcal, ela termina aí com o povo sendo escravizado dentro do Egito por se levantar um faraó que não reconhecia a José. Então, no próximo vídeo nós vamos falar também de forma resumida sobre a próxima dispensação, que é a dispensação da lei. Percebe que, saindo da dispensação patriarcal, o povo de Israel já formado, mas agora escravo dentro do Egito, esse povo está sendo escravizado dentro do Egito, vai passar ali 430 anos escravizados dentro do Egito, até que Deus vai levantar um grande líder. Quem é esse grande líder? Deus vai levantar um grande líder, conhecido até hoje, respeitado até hoje dentro de Israel, para tirar esse povo do Egito. Mas isso é história para uma outra dispensação. Deus te abençoe, obrigado por me acompanhar até aqui, e vamos aprender e crescer juntos. Jesus, eu e você. Deus abençoe.